Sabe, em tempos de incerteza, em tempos difíceis, de onde a gente tira força? De onde vem a esperança? Pois é, existe uma carta de quase 2.000 anos que oferece um roteiro surpreendentemente atual para a gente ter mais resiliência. Vamos dar uma olhada de perto na primeira carta de Pedro. Para começar, vamos fazer um pequeno exercício de imaginação. Pensa na seguinte situação: alguém acabou de receber uma herança. Só que tem uma pegadinha. A forma como essa pessoa escolhe receber o dinheiro muda absolutamente tudo. De um lado, a opção 1, o alívio imediato, R$ 50.000 por mês garantido por um ano. Isso resolveria um bocado de problema agora, né? Do outro lado, a opção 2, uma verdadeira fortuna, 10 milhões. Mas tem que ter paciência. É um dinheiro que muda a vida, mas que fica trancado por uma década. E aí, o que parece mais sensato? O alívio de agora ou a segurança lá na frente? Pois é, essa tensão entre o agora e o depois é justamente o ponto central do que um líder da igreja primitiva chamado Pedro escreveu em sua primeira carta. Ele escreveu para pessoas que precisavam de um alívio desesperado, mas apontou para elas uma recompensa futura que era muito, mas muito maior. Então, para quem era essa mensagem? O público de Pedro era bem específico. Eram pessoas que viviam, bem, à margem da sociedade. A carta não foi para uma igreja só, não. Ela meio que circulou por várias comunidades ali na Ásia Menor, que hoje é a Turquia. E os destinatários eram, na maioria, pessoas que não eram judias e que, quando abraçaram a fé em Jesus, de repente se tornaram estranhos na sua própria terra. Imagina só, eles eram hostilizados, não eram compreendidos, viviam isolados socialmente. A nova lealdade deles a Jesus batia de frente com as normas culturais e religiosas do Império Romano. Eles estavam, em todos os sentidos, vivendo como exilados. E quem era a pessoa que estava escrevendo para eles? O fascinante sobre Pedro é que ele não era alguém que falava do alto de uma posição de força impecável. Pelo contrário, ele entendia muito bem o que era fraqueza. O que a gente vê aqui é uma transformação notável. A gente lembra do Pedro dos Evangelhos, né? Impulsivo, autoconfiante a ponto de ser arrogante e, no momento mais difícil, medroso. Mas o Pedro que escreve essa carta, ele ensina sobriedade, humildade, firmeza diante do sofrimento. Ele não estava só pregando, ele estava compartilhando uma sabedoria que ele conquistou na pele. É essa jornada pessoal que dá a ele uma credibilidade imensa. Ele não é um teórico. Ele passou pelo fogo e saiu de lá transformado. É por isso que a mensagem dele para quem está sofrendo tem tanta autoridade e tanta empatia. Então, qual foi o conselho dele? Bom, a primeira coisa que Pedro faz é algo genial. Ele dá um jeito completamente novo para eles se enxergarem. Ele ressignifica a identidade deles. Ele pega o rótulo que a sociedade jogou neles, forasteiros, exilados, e vira o jogo. Ele diz basicamente que ser um forasteiro não é um sinal de que eles não pertencem a lugar nenhum. Pelo contrário, é a prova de que eles pertencem a outro lugar, um lar verdadeiro e eterno. A condição de exilado vira uma prova da sua verdadeira cidadania. E Pedro faz isso de um jeito brilhante. Ele conecta esses cristãos, que nem eram judeus, à longa e épica história do povo de Deus. Ele os chama de o povo de um novo êxodo, um novo templo, um reino de sacerdotes. De repente, eles não estão mais sozinhos, isolados. Eles fazem parte de uma grande família, com uma história de milênios e um propósito divino. Ok, com essa nova identidade bem estabelecida, Pedro parte para a pergunta mais difícil de todas. Por que eles estão sofrendo tanto? E a perspectiva que ele oferece é radical. Ele chega a sugerir que o sofrimento não é em vão. Na verdade, ele o chama de um estranho presente. Uma ideia que choca, né? Como assim a dor e a perseguição podem ser um presente? E olha, Pedro não foge desse tema. Pelo contrário, a palavra sofrimento aparece mais de 15 vezes nessa carta, que é bem curta. Fica claro que esse é o foco central. Ele está olhando a dor de frente para dar a ela um novo significado. A lógica dele é a seguinte: o sofrimento tem um propósito duplo. Primeiro, ele funciona como um fogo que refina, que purifica a fé e lembra as pessoas do que realmente importa. E segundo, ele cria uma chance de mostrar ao mundo uma resposta diferente ao mal. Não revidando, mas com amor. Do mesmo jeito que Jesus fez. Mas essa nova identidade e esse propósito no sofrimento, tudo isso precisa de uma base firme.
E essa base é o pilar final e mais importante, uma esperança que Pedro descreve como viva. E não estamos falando de um otimismo vago, de um pensamento positivo. Para Pedro, é uma certeza ancorada num evento real, histórico, a ressurreição de Jesus. Para ele, esse evento é a garantia de que o mal e a morte não têm a palavra final. Isso nos traz de volta à nossa escolha do começo, lembra? A esperança de Pedro é a opção 2, é a herança de 10 milhões. Ele a descreve como uma herança que não estraga, não se corrompe e nem perde o valor, a recompensa garantida de longo prazo que supera qualquer alívio passageiro que o mundo possa oferecer. Tem uma frase do teólogo Charles Spurgeon que resume isso muito bem. A esperança do cristão não é só uma possibilidade, é uma certeza viva. A ressurreição é a prova de que a promessa é real, é a garantia de que o futuro que eles esperam vai acontecer. E ter essa esperança viva muda completamente o jeito de encarar o presente. Ela garante um futuro onde o amor e a justiça finalmente vencem. E isso faz com que a jornada difícil do exilado seja não apenas suportável, mas cheia de significado. O sofrimento de agora é visto como um investimento temporário para uma recompensa que dura para sempre. E tudo isso nos deixa com uma reflexão, né? Num mundo cheio das suas próprias formas de hostilidade e incerteza, como que essa perspectiva tão antiga poderia mudar o jeito como a gente enfrenta as dificuldades de hoje? E se, em vez de buscar só o alívio imediato, a gente se enxergasse como parte de uma história maior, encontrando propósito nas lutas e se firmando numa esperança viva? É uma ideia poderosa de uma carta antiga com uma relevância que, surpreendentemente, perdura até hoje.